86. Há muitos anos, quando ainda iniciava meus estudos sobre o Espiritismo, estando certa noite entregue a um trabalho referente a esta matéria, pancadas se fizeram ouvir em torno de mim. Durante 4 horas consecutivas, era a primeira vez que tal coisa me acontecia. Então, Kardec está fazendo um relato da sua experiência própria. Ele estava fazendo um trabalho e o fenômeno estava acontecendo. E aí? Verifiquei não serem devidas a nenhuma causa acidental, mas a ocasião foi só o que pude saber. Então, aconteceu as pancadas, ele fez a verificação, ele foi olhar o que estava acontecendo, não achou nada e está lá as pancadas acontecendo. Por essa época, tinha eu frequentes ensejos de estar com um excelente médium escrevente. No dia seguinte, perguntei ao espírito que, por seu intermédio, se comunicava qual a causa daquelas pancadas. Então, ele procurou esse excelente médium escrevente, que ele tinha que conversar, e aí perguntou para ele por que das pancadas. Olha que coisa interessante. Era, respondeu-me ele, o seu espírito familiar que te desejava falar. Que queria de mim? Então, perguntou, o espírito familiar queria falar com Kardec, e Kardec logo pergunta, o que queria de mim? Não ficou falando assim, ai, pelo amor de Deus, esse barulho de novo não, esse espírito da minha casa não. Não vai resolver. Você tem que entender o que ele quer. O que ele quer? Respondeu ele, ele está aqui, pergunta-lhe. Tendo-o interrogado, aquele espírito se deu a conhecer sob o nome alegórico. Vinha saber depois por outros espíritos que pertence a uma categoria muito elevada e que desempenhou na Terra importante papel. Então, quem era aquele espírito? Um espírito de categoria elevada, que era familiar ao Kardec, que tinha desempenhado na Terra um importante papel. Não é importante cargo aos olhos dos homens, não. Importante papel aos olhos da espiritualidade. Então, o que ele responde? Apontou erros no meu trabalho, indicando-me as linhas onde se encontravam. Deu-me úteis e sábios conselhos e acrescentou que estaria sempre comigo e atenderia ao meu chamado todas as vezes que eu quisesse interrogar. A partir de então, com efeito, esse espírito nunca mais me abandonou. Então, ele está citando a questão desse espírito que está acompanhando ele, e nesse acompanhar, ele foi um agente de mostrar até as linhas onde estava sendo escrito errado, que ele deveria corrigir, deu os conselhos daquilo que ele deveria escrever, como escrever, de que forma agir para que todo o conjunto se acontecesse de uma forma melhor, deu todas as diretrizes para ele, e a partir dali ficou sempre ao lado dele, sempre acompanhando o Kardec. Dele recebi muitas provas de grande superioridade, e a sua intervenção, benévola e eficaz, me foi manifesta, assim nos assuntos da vida material, como no tocante às questões metafísicas. Desde a nossa primeira entrevista, as pancadas cessaram. De fato, o que desejava ele? Então está mostrando para a gente, teve as pancadas, para despertar no Kardec algum interesse superior, alguma ideia superior. E a partir desse momento, ele começa então a ter a percepção de algo muito maior, de algo muito mais importante e principalmente no enfoque de valorizar as coisas que a vida oferecia para ele. Então, a gente tem que procurar entender como que as coisas se fazem, como que a gente consegue agir diante de determinados fatos, como que esses fatos vão interferir na nossa vida. É aquelas que a gente chama, que eu chamo na homeopatia, de equações transcendentes. Você tem uma condição atual, uma necessidade atual, você toma uma atitude. Depois você vai ter novas necessidades e novas condições e tem que tomar novas atitudes. É assim que se dá quando a gente se descobre alguns tópicos sobre a mediunidade. Pôs-se em comunicação regular comigo, mas para isso precisava de me avisar. Dado o explicado o aviso, estabelecidas as relações regulares, as pancadas se tornaram inúteis. Daí, cessarem o tambor deixa de tocar,
para despertar os soldados logo que estes se acham todos de pé. Então, na hora que fez o sinal, emitiu-se aquele som, aquele barulho, a pessoa tomou uma atitude e a partir dali aquilo acabou. Então, algumas pessoas veem determinados espíritos toda noite. Vê uma noite, vê duas, vê três, vê quatro, e aquele espírito está lá. Quando ele vai procurar a doutrina espírita, começa a estudar, ele não vê mais. Aí ele fica triste porque não está vendo mais aquele espírito. Tanto ele tinha medo porque estava vendo o espírito. Agora ele está triste porque não está vendo mais. A eterna insatisfação humana. E aí, a partir dessas interações, se a pessoa se predispõe a continuar estudando, a continuar trabalhando na tarefa do bem, aquele espírito não tem mais função de estar ali acompanhando a pessoa. Mas, se a pessoa fala, então já que eu quero vê-lo, vou me afastar das tarefas para vê-lo. Você pode ter uma surpresinha, porque ele foi lá para te botar na casa espírita. Se você resolveu sair, não vai ser por amor que você vai voltar para a casa espírita, você vai voltar pela dor mesmo, pelas pancadas da vida. Isso não é ameaça, gente. Isso é uma forma da gente mostrar que nós temos responsabilidade. Não podemos ser crianças que fica fazendo manha para ganhar uma bala que a mãe não vai dar porque está na hora do almoço. Depois do almoço eu te dou a bala. A criança chora, rola no chão, rola, a bala está lá guardada. Aí, depois do almoço, a criança ganha aquela bala. Assim, acontece algum fenômeno mediúnico em torno de nós. Nós procuramos a casa espírita, procuramos nos instruir, aquele fenômeno deixa de ocorrer. E se a gente sair para que volte a ocorrer, não vai ser por bom espírito que vai acontecer. Isso é uma lógica. Isso é que a doutrina espírita nos ensina, certo? Fato quase semelhante sucedeu a um dos nossos amigos. Havia algum tempo, no seu quarto, se ouviam ruídos diversos, que já se iam tornado fatigantes, apresentando-lhe ocasião de interrogar o espírito que deu de seu pai por um médium escrevente, soube o que queriam dele, fez o que foi recomendado e daí em diante nada mais ouviu. Cuidado, que o espírito pode falar assim, eu quero que você bote um frango nesse... Esse exemplo a gente deixa para lá. Então pode ofender certas pessoas que ainda acreditam dessa forma. Mas vamos ser ponderados naquilo que a gente vai ouvir. O espírito te pedir uma coisa boa, lógica, racional, você faz. Pediu alguma coisa que não está muito dentro da sua racionalidade, ore por ele, procura a casa espírita, procura se instruir, procura tomar passes, procura fazer a caridade, se engajar na tarefa e reflita que eu ganho se eu fazer o que ele está pedindo para eu fazer. Porque quem quer coisas materiais são espíritos inferiores. Os espíritos superiores querem a nossa reformulação íntima e moral. Querem a gente na tarefa, querem a gente no estudo, querem a gente fazendo a nossa reforma, a nossa modificação interior, se tornando-nos pessoas melhores. Se a gente consegue fazer isso, estamos conseguindo aquilo que a espiritualidade espera da gente e a gente com isso pode tomar atitudes e decisões melhores. Com segurança. Deve-se notar que as manifestações desse gênero são mais raras para as pessoas que dispõem de meio regular e fácil de comunicação com os espíritos, e isso se concebe. Então, as manifestações de pancadas são mais raras para quem tem outros níveis de comunicação com os espíritos, outros níveis de percepção, e já fazem uma tarefa regular, já tem um contato regular com eles. Se não tem, eles vão fazer de tudo para chamar a atenção daquela pessoa para assumir as suas responsabilidades. Portanto, a nossa responsabilidade é muito grande. A nossa responsabilidade é conosco mesmo, primeiramente, com a nossa reformulação íntima, com a nossa reforma moral. Se nós fizermos isso, se nós fizermos esse conjunto de situações de aprimoramento, certamente culminaremos várias montanhas com facilidade. Chegaremos ao cume de vários montes, vislumbrando novos horizontes a cada etapa que a gente sobe, melhores e mais belas paisagens deslumbrarão nossos olhares, nossos olhos, e com isso conquistaremos um pouco mais para nosso espírito e também levaremos outros a conquistarem também. A vida sempre vai ser muito boa de ser vivida se nós soubermos trabalhar e edificar com a força do bem, para o bem e com o bem. Depende de nós. A cada um de nós é dada a oportunidade de realizarmos e de fazer o melhor.